Olá, vestibulandos, eu me chamo Célio, sou diretor pedagógico da Oficina do Estudante e hoje estou aqui para comentar a prova da primeira fase do vestibular de inverno da Unesp 2013. Acredito que a maior parte dos vestibulandos tenha notado alguma diferença com relação à prova da Unesp primeira fase do final de 2012 e até mesmo com a prova do meio de ano de 2012. Tivemos na parte de linguagens, português, no caso, 3 textos básicos para as 20 questões e a cobrança um pouco maior com relação à gramática, principalmente formas verbais, vocabulário, uma questão sobre acentuação do ACE com crase. Se comparamos com as provas anteriores, havia um predomínio de interpretação muito mais do que qualquer cobrança gramatical. Também não é uma prova em que se destaque cobrança de literatura, muito pelo contrário. A Unesp não tem lista de livros obrigatórios, mas o que a gente nota é que nem a história literária propriamente dita esteve presente na prova. As questões de inglês eram mais simples, 2 textos para 10 questões, uma tirinha muito curta e relativamente de fácil compreensão e um texto um pouco maior, mas também sem grandes complexidades para o aluno que tem um vocabulário médio, já que algumas das questões eram justamente sobre o vocabulário. A prova de ciências humanas foi muito diversificada. Então, em história tem questões, em história geral, desde a antiguidade, com Mesopotâmia, até a ditadura militar no Brasil. Uma ausência importante que a gente observa não havia nenhuma questão sobre o período Vargas. Já geografia também bastante diversificada, nesse caso, como as provas anteriores da Unesp, bastante mapa, tabela, mas valorizando o conhecimento do aluno. As questões que tinham um enunciado um pouco maior são as questões de filosofia, que exigiam um pouco mais de interpretação do aluno, mas também ajudavam aqueles estudantes que não tiveram filosofia nos 3 anos do ensino médio. Os enunciados de história e geografia eram enxutos, mas as 5 últimas questões de ciências humanas, do bloco de ciências humanas, tinham enunciados maiores e são justamente as que a gente pode enquadrar em filosofia. Ciências da natureza e matemática, predomina muito a preocupação de contextualizar as questões. Então, não temos muitas questões de conteúdo pelo conteúdo, o conceito pelo conceito. São 8 questões de matemática, então os vestibulandos que têm um pouco mais de dificuldade nessa matéria conseguiram se sair bem, porque tínhamos lá questões de biologia, física e química no mesmo bloco. Não há um predomínio de questões ambientais, aparece a questão ambiental, mas não se pode dizer, é uma prova só com questões ambientais, como já aconteceu em outras oportunidades. Mas uma prova de nível médio. Os vestibulandos que esperavam uma prova mais fácil, mais simples, devem ter se surpreendido. Não chega a ser uma prova que nós poderíamos dizer, olha, nível FUVEST, mas uma prova um pouco mais difícil que a Unesp de anos anteriores, nesse modelo de 90 questões. Agora, a interdisciplinaridade é praticamente ausente. É muito fácil reconhecermos as questões por disciplinas. Essa é história, essa é geografia, essa é química, essa é física, ainda que estejam divididas em bloco. Então, até a segunda fase, continuem estudando. Bons exames a todos.